A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 46. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Então, a gente já destaca aqui o rei. E isso já mostra que está falando de Deus, né? O rei. E o filho, quem é o filho? O Senhor Jesus. Casamento são as bodas do Cordeiro. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Sim, eles estão usando o seu livre arbítrio, mas em relação ao rei, e um rei, ele não pede, ele manda, né? Então, esta recusa, ela funciona como uma afronta, como um insulto, como uma rejeição, um desinteresse. Não deram importância para o convite. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, os convidados não deram a mínima para o convite. Os convidados desprezaram. Não tiveram nenhum interesse em ir prestigiar o casamento do filho do rei. 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, olha que forte aqui, ó. O rei ficou furioso. A gente já entendeu que o rei é Deus. Enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos. Porque olha lá no 6, eles agarraram os servos, maltrataram e mataram. E incendiou a cidade deles. Aí eu tenho que falar para vocês, Jerusalém foi incendiada em 70 depois de Cristo. Então aqui Jesus, usando de parábola, né, usando de uma história, está fazendo menção a algo que vai ainda acontecer, né? No sentido de quem está ouvindo. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas quem está ouvindo aqui no ano 33, 35, não sabe do que Jesus está falando. Mas ele está deixando bem claro, ó. Incendiou a cidade deles. E o fogo sempre tem a ver com o juízo, com o inferno, com sentença, com castigo, né? Ficou furioso. A ira de Deus vem contra os filhos da desobediência. Continuando. 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Então o que acontece? Tu já sabe, né? Os convidados são os judeus, são o povo de Deus, a vinha, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eles não estavam nem aí pro filho. E também não estavam obedecendo a Deus, nem as escrituras, nem a palavra, nem honrando, nada disso. Então, eles eram
indignos. Eles não eram dignos. Eles receberam o convite. A aliança era com Abraão, Isaac e Jacó. E eles fizeram o quê? Deram as costas para a aliança. Rasgaram a aliança. Desprezaram a aliança. E aí a atitude do rei é chamar, convidar todos. Então o que está sendo dito aqui? Está falando de nós, dos gentios. Era uma nação, agora são todas as nações. É um povo, agora são todos os povos. Era uma língua, agora são todas as línguas, raças, tribos. Quer dizer, o evangelho chegou a nós, chegou a todos nós. Então todos, qualquer um, maus e bons, quem estava pelo caminho, foi convidado para o banquete. 11. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então olha só, o reino de Deus é um lugar que tu tem que entrar. Tu tá entrando no reino de Deus. Então significa que tu recebeu um convite. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Então, se alguém receber o Senhor Jesus, se tornará filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, tu tem que entender o reino de Deus assim, com um lugar, né, que tu está entrando. Lembra que os fariseus não entravam e não deixavam os outros entrar? Pois bem, este reino de Deus, o reino dos céus, a salvação, ela é individual. Tu entra, tu recebe, tu confessa, tu te arrepende. E o que acontece? Isso foi tirado dos judeus, porque eles não creram, porque eles rejeitaram. A pedra que era a pedra angular se tornou pedra de tropeço, pedra rejeitada, pedra de escândalo. A vida foi rejeitada. E aí eles receberam o quê? A morte, o castigo. E aqui tem uma história muito estranha. Porque um não tem a veste nupcial. Então, tu tá me acompanhando? É meio difícil esse texto. Os judeus receberam o convite. Não estavam interessados. Rejeitaram. Este convite vem para os gentios, vem para nós. Nós recebemos. Nós aceitamos. Nós valorizamos. Nós fomos para as bodas. Nós fomos para a festa. Nós estamos sentados à mesa com o rei. Mas tem um que não tem veste nupcial. Aí a gente não entende mais nada, né? Porque o que acontece? Como é que o rei, olhando os que estavam ali, porque ele tinha dito que tinha convidado bons e maus, encontra um que não tem veste nupcial? Aí a gente tem que ir um pouquinho para trás para tentar entender o que tem aqui. Quando Jacó e seus filhos, quando a família de Israel está chegando no Egito, quando José é governador do Egito, o faraó, ele manda dar roupas novas, roupas reais para todos os filhos de Jacó. E inclusive para Benjamim, 5. Ele dá mais para Benjamim, para honrar o irmão amado de José. E estas vestes eram próprias para serem usadas na presença do rei. É como se fosse uma credencial, um uniforme, um crachá,
uma identificação. Tu tá entendendo? Outra história na Bíblia, porque eu sempre falo para vocês, a Bíblia se explica. E o Senhor Jesus lia a Bíblia. Vocês não leram nas Escrituras? Então, Jesus pergunta isso. Então, quer dizer, se ele pergunta para os outros, vocês não leram? É porque ele lia. Então, o que acontece? Nós temos uma outra passagem sobre essas roupas. Como diz ali, ó, veste nupcial. Esther, no livro de Esther, tá, esse que eu falei é Gênesis 45, 22. Já estudamos, tem vídeo no canal. Agora eu vou falar de Esther, capítulo 6, 8, 9. O que tu faz para honrar alguém? O rei, partindo do rei, tu dá trajes reais para aquela pessoa. Tu faz com que ela se vista como tu. Tu é o rei. Então ela vai ter as mesmas vestes que tu. E vai sentar à mesa contigo. Então o que se entende? Que há os convidados de honra, os convidados importantes, os VIPs, recebem essa indicação no convite. Não é o que a gente faz muitas vezes quando é uma festa que está escrito o tipo de traje, o tipo de roupa que a pessoa deve usar para que ela fique adequada. Então, o que os reis faziam? Eles davam essas vestes, esses trajes reais, que aqui no caso é veste nupcial, para que os seus convidados todos tivessem o mesmo nível, todos estivessem honrados, todos estivessem bem vestidos, à altura do convite e do rei, tá? Isso era dado antes. A pessoa recebia o convite e já recebia a roupa. E o que ela tinha que fazer? Aceitar o convite e vestir a roupa, né? Então, o que acontece? Este convidado aqui, ó, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Então, como é que ele entrou ali se ele não tinha veste nupcial? Ele não recebeu a veste nupcial? Ou ele não vestiu a veste, a roupa, o traje? Então, o que se acredita? Que ele recebeu e não vestiu. Significa que ele não obedeceu. Significa que ele não honrou o rei. Significa que ele não estava valorizando a mesa do rei, os convidados do rei e o próprio rei. Então ele não foi aceito, ele foi expulso, porque ele não tinha essas roupas. Aí a gente pensa, o que quer dizer isso? Quem é salvo tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram ficar diante de Deus com uma roupa feita de figueira, de folhas de figueira. E não conseguiram. Eles tiveram medo e vergonha. Na verdade, eles estavam nus. E eles precisaram de uma roupa de peles, né? E eu já expliquei para vocês o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como que vai ter peles? Algum animal morreu. O cordeiro morreu e deu a sua pele para proteger, assim como nós. Nós, diante de Deus, sem Jesus, estamos nus, desprovidos. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida e nos salva, nós recebemos as vestes. Nós somos revestidos. Nós somos salvos. O sangue de Jesus nos cobre. Por isso que as vestes dos santos, elas são lavadas, purificadas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Então este aqui, ele recebeu o convite, ele foi, mas ele não vestiu a roupa. Ou como a gente fala assim, não vestiu a camiseta do time. Ele não estava à altura
do convite. Ele não honrou o seu rei. E aí diz, ó, e ele emudeceu, quer dizer, ele não tinha argumento. Quando tu não tem o Senhor Jesus, tu não vai poder chegar na presença do rei, não vai ter argumento. Não tem boas obras, não tem mandamentos que tu cumpriu, não tem teu nome, teu sobrenome, não tem o Senhor, Senhor, não tem nada. Ele emudeceu. Aí olha o que aconteceu, até rimou. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Outros também interpretam que Judas estava sentado à mesa, mas ele não era de Deus, né? Ele não trazia as vestes nupciais, ele não estava vestido a caráter. E ele foi jogado aonde? No inferno. Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso quer dizer o quê? Inferno, morte eterna, separação eterna, perdição. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Forte, né? 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Então aqui eu já vou explicar para vocês, tá? Um pouquinho. Herodianos, na verdade, os herodianos, eles eram adversários dos fariseus. Os herodianos eram aqueles que eram do partido de Herodes, no caso de Roma. E os fariseus eram os religiosos que cuidavam do templo. Já expliquei várias vezes aqui para vocês. Só que agora, para pegar, né, para ir contra o Senhor Jesus, eles se uniram. Então, os fariseus e os herodianos, tá? 17. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o foram embora. Já entendeu, né? O que eles estavam querendo? Que se Jesus dissesse que era para pagar imposto, ele era do lado dos herodianos. Se ele dissesse que não era para pagar imposto, ele estava para o lado dos fariseus, vamos dizer assim, né? Ele ia pender para um lado. Mas qualquer uma das respostas ia dar problema para Jesus. Porque o que eles estavam querendo? Ó, tá bem claro ali. Eles queriam surpreender Jesus em alguma palavra, em alguma falha, em algum erro. É aquilo que nós, no ditado comum, popular, diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles queriam fazer uma armadilha, uma cilada para o Senhor Jesus, para que ele se enredasse. Estavam testando, colocando à prova, criando armadilha, fazendo mal. E Jesus diz, ó, percebendo a maldade deles, eles não estavam sendo sinceros, fazendo uma pergunta genuína, verdadeira, não. Era mais um teste, mais uma prova, mais uma cilada, mais uma armadilha, mais uma armação, como eu digo, uma pegadinha, né? Eles queriam pegar Jesus num erro, numa falha. E para isso, eles se uniram com os herodianos. E na verdade eles eram adversários, eles eram contra. E isso a gente vê. Os inimigos se unem. Os adversários se unem, né? Eles eram oponentes, mas para prejudicar, ou pelo menos tentar prejudicar Jesus, eles se uniram. Qual era a pegadinha? Qual era a cilada?
Jesus dissesse que não era para pagar imposto para César, ele seria rebelde. Se ele dissesse que era para pagar, ele seria um traidor. E aí o que Jesus faz? Maravilhosamente bem. Ele sai, como dizia minha mãe, na elegância. Ele diz o quê? Qual é o que tem aí? Qual é a figura que tem aí nessa moeda aí? César. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E eles não conseguiram retrucar. Eles ficaram admirados, saíram, né? Foram embora. O que Jesus está dizendo quando ele fala dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César? Ele está falando uma coisa muito importante para nós, principalmente nos nossos dias, de que o reino de Deus é diferente do reino da terra, do governo, dos poderes, das autoridades civis e políticas. E o Senhor Jesus, ele disse, meu reino não é deste mundo. O reino é de Deus, é o reino dos céus, é algo espiritual, é a tua salvação. E as pessoas estão sempre com os olhos na terra, sempre preocupadas com o poder, com as autoridades, com os governos, com os benefícios, com os bens materiais, enfim, com os olhos aqui na terra. E tem que olhar para o céu, para o alto, para Jesus, para Deus. Então, quando Jesus fala, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, ele está dizendo assim, ó, o reino de Deus, o reino dos céus é espiritual. O reino da terra, o reino civil, político, natural, é humano. Tem assuntos que são da igreja, da Bíblia. Tem outras coisas que são do Estado, que é do dia a dia das pessoas, dos cidadãos. E sim, nós podemos viver uma vida melhor, abençoada, aperfeiçoada, plena, feliz na terra, com os valores, os princípios do céu. A salvação que nós temos em Cristo transforma o nosso corpo, alma e espírito. E eu tenho dito isso para vocês. O espiritual, ele melhora o emocional. Ele melhora o físico, ele melhora a tua mente, ele melhora o teu ambiente, porque é uma luz que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Quantas figuras e quantas parábolas o Senhor Jesus falou do reino dos céus, da importância da salvação. Então aqui Jesus assim, ó, com toda a sabedoria, respondeu, se saiu muito bem e calou a todos. E olha o que Jesus falou, ó, maldade, percebendo a maldade deles. Eles queriam encurralar, né? Eles queriam colocar Jesus, como a gente diz, numa saia justa, que ele não pudesse nem ir nem ficar. Mas ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele é a própria sabedoria. E olha a resposta que ele deu, maravilhosa, né? 23. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Eu falei para vocês, né? Saduceus e fariseus. Já expliquei a diferença. Os saduceus se baseavam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os fariseus, a lei e os profetas. Então, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Este versículo aqui, né, é muito forte para nós, inscritos e inscritos do canal Bíblia Diz. O erro está em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus.
Então, o que a gente quer? A gente quer conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por isso, a gente está lendo a Bíblia todo dia. E o que eles faziam? Eles não liam as Escrituras. Eles falavam o que eles achavam das tradições, da doutrina humana, dos mandamentos dos homens, né? E Jesus está dizendo, ó, o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Sim, porque os saduceus só conheciam o Pentateuco. E as profecias, vamos dizer assim, que é a lei e os profetas, a parte dos profetas, eles não consideravam. Eles só se apegavam ao Pentateuco, à lei. E aí Jesus já começa dizendo, vocês estão errados. Tipo assim, a premissa de vocês, a base do raciocínio de vocês está errada, essa lógica está errada. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então a gente já estudou sobre essa questão de morrer sem filhos. Vimos em Deuteronômio, vimos em Gênesis, vimos em Êxodo. E havia esta lei, essa tradição de suscitar filhos ao irmão morto que tinha morrido sem ter filhos. E a gente até viu a história de Tamar, né? Judá e Tamar. Tem vídeo no canal. Que depois passou a ser conhecido como a lei do levirato, levirato era a palavra para cunhado. Então o cunhado tinha que suscitar filhos, né, para aquele que morreu sem filhos. Essa é a história que eles estão contando. Mas eles não estão falando disso. Eles querem saber da ressurreição, porque eles estavam desmoralizando, desacreditando na ressurreição. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então eles queriam de novo, agora eu sou dos seus, queriam de novo uma polêmica, uma confusão, uma conversa fiada. E o Senhor Jesus diz isso. Aquela frase que eu amo, vocês nunca leram? Então, vocês não leram? E esse é o erro de vocês. Vocês não leram. Vocês não estudaram. Vocês não conhecem as Escrituras. E é isso que acontece. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós vamos errar. Nós vamos ser enganados. E nós não vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Porque a fé vem pelo ouvir. 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, agora os saduceus perderam, agora os fariseus vão para se superarem. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lembra quando a gente viu esse versículo e eu disse que Jesus tinha incluído o entendimento? Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus tinha silenciado os saduceus? Sim, porque Jesus é a sabedoria. Ele é a verdade. E eles estavam errados. Aí agora vem os fariseus com essa pergunta. E aí eles querem saber qual é o grande mandamento. De novo, uma pegadinha. E Jesus diz: o grande mandamento é amar a Deus. Mas o segundo, igual a esse, é amar o próximo. E o que Jesus está falando aqui para eles e para nós? Que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é o que Jesus fez na cruz. Porque ele veio para obedecer o Pai, para mostrar o amor do Pai, e ele amou cada um de nós. Jesus ama cada um de nós e por isso é o nosso Salvador. 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? E eles responderam: de Davi.
E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Porque as perguntas deles eram capciosas, eram perguntas falsas, interesseiras, como eu disse, com premissas erradas. Eram ciladas. Era isso que eles queriam fazer. Era para provar, para testar, para enganar, para fazer tudo isso. E agora Jesus usa o mesmo estratagema, dizendo para eles assim: tá, vocês nunca leram, né? Vocês não entenderam, vocês não sabem o que quer dizer que o Messias é filho de Davi, mas também é o Senhor. O que acontece? Ele está citando o Salmo 110, verso 1. O Messias era filho de Davi. Eu expliquei no primeiro vídeo de Mateus, né? Filho de Davi. Quer dizer, ele era descendente de Davi. Mas o que acontece? Ele era descendente humano de Davi, da tribo de Judá, por parte de José, pai do Senhor Jesus. Mas o Messias, ele é Senhor e Salvador espiritual também de Davi. Porque Davi precisava, assim como cada um de nós, de um Salvador e de um Senhor. Então eles não conseguiram responder Jesus. Como que Davi diz? Diz o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, o filho de Davi, na verdade, ele era 100% humano e 100% Deus. Ele era filho do rei Davi, mas ele era o rei dos reis. E isso deixou eles mudo, eles desistiram e não quiseram mais fazer perguntas.